O preço do Bitcoin hoje é o que menos importa. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, que eu te prometo não será longo, tá? Eu vou tentar ser o mais educativo e breve possível, mas se você ficar até o final, você vai entender por que o preço hoje é o que tem de menos relevante. Vamos ao que interessa. Bom, família, entrando no nosso ponto principal do vídeo, trazendo alguns recados importantes, né, algumas observações. Eu tenho falado bastante de altcoins, porque eu vejo a oportunidade nos momentos em que o Bitcoin está aquecido e lateralizando ou consolidando, mesmo que por pouco tempo. O mercado ele está ali animado, ele está em euforia, ele não está com medo, né, daquele suporte no zero. Então, isso faz com que o mercado das altcoins, apesar de não ser uma altcoin season, pump também dê lucros às vezes mais interessantes do que o Bitcoin possa dar no curto prazo. A grande questão, e o que eu sempre repito também, é que estamos em Bitcoin season e o Bitcoin ele é o melhor ativo em termos de risco-retorno no mercado. Vide essas movimentações recentes que a gente teve, saindo de 39 para 42 mil dólares. Aí você vai falar, 10%. 10% que muitas pessoas ali no TradFi, seja na Ibovespa, independente de onde você invista, fazem por ano, né? A gente fez isso em um dia. Então, dito isso, né, como o Bitcoin ele rouba a narrativa novamente, e aí eu não estou vendendo as minhas posições de altcoin, enfim, mas no fim das contas, o que eu comento muitas vezes e que algumas pessoas, eu não sei se por má fé ou idiotice, raiva na vida, né? Ou simplesmente não veem o vídeo como um todo, eles acham que eu quero, porra, abraçar uma altcoin, né? Possivelmente que não vai durar 2, 3 anos, mas que vai distribuir cascalho para o resto da vida, né? E não é o caso. No fim, eu só encontro, né, uma possibilidade no mercado das altcoins de acumular mais satoshi, ou seja, acumular mais depressa do que se eu pegasse ali o meu dólar, o meu real e comprasse só Bitcoin. Agora, é importante a gente entender que isso também, né, traz ali junto com essa oportunidade um risco no mercado. Mas concluindo esse pensamento, né, o ponto principal é que muitas das vezes você pode, né, ter atitudes de mais risco no mercado, se for o seu perfil, mas existe aqui um ativo que ele é extremamente valioso e que, por mais que o preço hoje esteja 42 mil dólares, e quando eu postar o vídeo pode estar 41 mil dólares, por isso que eu disse aqui, logo nessa segunda frase, o preço do Bitcoin é volátil, mas tem coisas no Bitcoin que nunca vão mudar e o que está mudando para melhor. Então vamos por partes. O que eu disse aqui, né? O que eu me refiro ao Bitcoin quando eu digo, né, em características, propriedades que nunca irão mudar? O supply, tá? A gente tem 21 milhões de moedas. Isso não quer dizer que a gente não possa ali fracionar um Bitcoin em partes, que é aí que nasce o Satoshi. Por mais básico que isso seja, é uma compreensão importante, e eu vou mostrar um outro ponto, tá? Do quanto o Satoshi, né? Apesar da gente não falar tanto nessas casas decimais do Bitcoin quando a gente fala do Bitcoin, mas existe já uma relação muito interessante de Satoshi com o papel moeda que a gente conhece. Obviamente vai variar de acordo com o poder da moeda que a gente está correlacionando. Mas vamos lá, vamos por parte. Então, 21 milhões de moedas de Bitcoin. E a gente sabe que hoje no planeta a gente tem o quê? 8 bilhões? Eu nem sei ali exatamente, mas a gente sabe que é algo em torno disso, tá? Pode ser 9 bilhões já. E aí, família, com essas informações na tela, eu acho que é visível, e aí considerando o Bitcoin a unidade, né? Eu tô falando de 100 milhões de satoshi, vou até conferir isso. É isso mesmo, só para não falar besteira, mas em um Bitcoin existem 100 milhões de satoshi, que é a unidade ali fracionada. A menor unidade possível do Bitcoin é um satoshi. Então eu nem preciso fazer essa conta, é perceptível que a gente não tem uma oferta suficiente para demanda no mundo. E aí tudo bem, não são 8 bilhões querendo Bitcoin agora, mas assim, se eu pudesse palpitar, chutar aqui sem bola de cristal, eu diria que é uma questão de tempo. Mas enfim, mais do que isso, eu diria que para a quantidade de pessoas interessadas hoje, nós já não temos um Bitcoin para cada pessoa. Então, existe sim aquela lenda, né, ou melhor, aquela conta, ou enfim, um objetivo, né, que as pessoas dizem, eu quero ter um Bitcoin. Mas assim, hoje, um Bitcoin é relativamente um luxo, porque a gente está falando de 42 mil dólares por unidade. Se a gente for pensar em real, aqui no caso do brasileiro, a gente está falando mais de 200 mil reais por unidade de Bitcoin. Então, sem dúvida, hoje, você ter um Bitcoin é mais ou menos ali o sonho da casa própria. Mas isso vai piorar ainda mais, porque a expectativa do preço do Bitcoin, e aí, mais uma vez, o preço hoje é o que menos importa. E por que eu digo isso? Porque em 2024, por mais que
existe um mundo, tá, em que a gente continue subindo agora no final de dezembro, não vou ali especificar o quanto, mas digamos que a gente continue a valorizar sem fazer um piso, né, sem retestar ali alguma zona de preço abaixo para solidificar um suporte. Então, nesse mundo que a gente continua fazendo movimentos de alta, tá, não é uma certeza, mas uma possibilidade, ou pelo menos vai para US$ 48 mil, de repente, em janeiro, ou seja, de 2024, a gente tem uma correção mais assintosa, como até mesmo o Rodrigo mostrou na live dele de ontem, né? Antes dele falar, ele falou até da parte gráfica antes. Então, ele trazia ali a história do Bitcoin e mostrava que a gente tem correções de 40%, enfim. Mas, mais do que isso, o preço do Bitcoin hoje, ou no curto prazo, diante do que tudo, tá? Tudo que está se apresentando no horizonte, em termos de fundamentos, em termos de interesse institucional, você não deveria estar preocupado se o Bitcoin está 42 ou se ele vai corrigir 30% amanhã e vai para estar 33, enfim. Antes de apresentar alguns fatos, porque aqui não são opiniões minhas, tá? Eu vou te trazer dados de mercado. Eu queria trazer mais uma vez, né, uma coisa que eu comento dos dois principais erros que o investidor, tá, dentro do mercado cripto pode cometer. O primeiro deles, que eu acho que é o que muita gente comete pelo fato do preço unitário total do Bitcoin ser US$ 42 mil, ou era 15, 25, enfim, para o brasileiro a gente está falando de uma quantia alta, a gente está falando de R$ 100 mil há alguns meses e hoje a gente está falando de 200 mil. No fim, você não ter nada de Bitcoin, para mim, é um dos maiores erros, se não o maior erro que você pode cometer no mundo cripto. E o segundo maior erro que você pode cometer, e isso ainda se aplica, tá? Apesar de que a gente vai viver aí um momento de euforia, na minha opinião, é você ter mais em Bitcoin do que você possa perder. Então, vou te dar um exemplo por que isso se aplica. Porque, assim, no final das contas, no longo prazo, todo mundo que comprou passa a ganhar, obviamente, tirando agora essa fatia da galera que comprou em 2021, ou, né, se foi um DCA, existe a possibilidade de já ter recuperado dinheiro, porque tem compras abaixo também, eventualmente. Mas se você só comprou uma mão só, em US$ 60 mil, óbvio que você ainda está no prejuízo. Mas estatisticamente, historicamente, o Bitcoin ele recobre esses valores e vai a preços acima. Então, se você está no prejuízo hoje, é uma questão de tempo, na minha opinião, não é conselho financeiro, mas dentro do que eu observo, para você recuperar isso. E aí, qual é o problema, tá, em relação ao tempo? É exatamente o quando mexe com o seu psicológico. Por quê? Vamos supor que você tinha 10 mil para investir e você botou esses 10 e US$ 60 mil. Se você não dependia desse dinheiro, possivelmente você vai rodar. Possivelmente, se você estiver estudando sobre o mercado, entendendo o que é o Bitcoin, cara, você fez uma das melhores escolhas. Então, assim, você fica mais tranquilo. Porém, se você tinha 10, só que você, para você a alta era muito certa e você botou 40, tá? Isso passa a ser um problema, porque tem US$ 30 mil ali que você não esperava, você não tem disposição, seja financeira, né, não é nem psicológica falando, para rodar um prejuízo de menos 70, 80% por 2 anos, tá? Então, essa é a grande questão. Só que, obviamente, a gente começa a entrar num estágio agora, entendendo o ciclo de mercado, que o jogo começa a melhorar. E eu vou dar nesse vídeo, para quem está até o final, tá, um indicador histórico também que pintou ali uma bolinha verde, que é sinal muito positivo. Mas enfim, continuando aqui no nosso raciocínio, e depois de falar esses erros, olha só mais um motivo porque o preço do Bitcoin hoje é o que menos importa. É óbvio que o preço ele tem uma relação direta aqui com o market cap, e o market cap aqui no caso é o que eu quero analisar. Então tem ali uma relação, óbvio que tem uma relação de como se fosse ali uma ação-reação, mas de maneira geral, tá? O que eu quero dizer? Hoje o Bitcoin está 42, amanhã pode estar 38, pode estar 48. A grande questão é, quanto você acha que o Bitcoin estará daqui a 5 anos? Eu acho que é isso que você tem que se perguntar, porque será que o risco de estar totalmente de fora agora, que é, por exemplo, o Bitcoin corrigir 30%, sei lá, dar uma correção daqueles pique, né, de bull run, que a gente faz mesmo, 30, 40%, para depois só voltar à valorização. Então, acho que esse é o risco momentâneo, tipo, até mesmo um risco sistêmico, tá? E aí, quando eu falo de risco sistêmico, eu quero analisar a cadeia do Bitcoin, a rede, o quanto ela está robusta, o quanto ela está segura. E o que a gente tem, eu não preciso nem botar o gráfico aqui na tela, tá? Mas certamente hoje deve ser mais um dia que o Bitcoin bate máxima histórica de hash rate, tá? Isso significa que tem mais gente minerando, quanto mais gente minerando, mais descentralizada e robusta a rede fica e, tipo, é impossível atacar, tá? Então, boa sorte para quem é anti, e no fim das contas, tá? Isso também é o que eu digo ali de problema, por exemplo, quando eu ataco, entre aspas, o Ethereum, em relação ao Proof of Stake. Ah, é muito legal, porque queima Ethereum agora. É verdade. Para uma relação de oferta-demanda, a gente começa a queimar a oferta. Se a gente tem uma demanda crescente, bacana, vai ter uma valorização de preço. Eu também quero realizar cascalho no Ethereum. Mas
O único problema que eu tenho é quando alguém tenta comparar qualquer altcoin que seja ao Bitcoin, tá? Não tente. A não ser, é claro, né, que, porra, a sua altcoin esteja maior que a Tesla, que o Facebook tenha passado a Visa em market cap. Então, a gente tem que ter noção, tá? E eu acho que isso é uma coisa, às vezes, dura, né? Mas já existe o Bitcoin, tá? Não tente achar o novo Bitcoin. Eu falo isso com muita propriedade e humildade, tá? Ao mesmo tempo, porque eu estudo muito o mercado de altcoins, eu já tirei e perdi muito dinheiro no mercado das altcoins, felizmente ganhei mais do que perdi, mas o grande ponto aqui é que eu invisto lá sabendo que o grande alvo do mercado, tá? Não meu, mas pensa aí na BlackRock, nos 15 fundos de investimentos de ETF, a gente pode falar também desse rumor, o Rodrigão até trouxe na live de ontem, eu estava acompanhando, de um fundo do Catar, né, ter a intenção de investir 500 bi. Cara, você já olhou o market cap do Bitcoin hoje? Imagina se entra 500 bi. Então, assim, os momentos, tá, são muito animadores, na minha opinião. Cada vez mais o risco-retorno ele fica mais interessante pro Bitcoin. E agora eu vou trazer uma cerejinha do bolo para você entender de uma vez por todas que, assim, o objetivo, né, óbvio, melhor dos mundos, se você conseguir ter um Bitcoin irado, irmão, pô, eu acho que você tá muito bem encaminhado. Agora, existe ali um objetivo, digamos assim, secundário, talvez não tão bom quanto ter um Bitcoin, mas é muito bom também, que é você ter Bitcoin. Ponto, tá? R$ 50 é muito pouco. Cara, mas é pior você não ter nada, tá? Então, assim, eu tô trazendo esse quadro aqui, eu vou explicar eles para vocês, para que vocês venham o poder, tá? Do caso de você ter um supply fixo, o que não acontece, por exemplo, com as moedas ao longo do mundo, que infelizmente são lastreadas, né, na confiança de políticos. Eu acho essa expressão muito boa. Eu vi, inclusive, num canal de um economista que eu sigo, ele pegou de outra pessoa a referência, mas eu não lembro qual outra pessoa, mas quem eu assisto muito é o Viegas, né, o Rodrigo Viegas. Sigam ele no YouTube, inclusive, já dou essa dica aqui, é TV Viegas, tá? Economista que eu respeito bastante aí e gosto bastante das ideias dele. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto de cripto, o que a gente tem aqui na nossa tela? O supply do Bitcoin hoje é de 19 milhões e meio, tá? A gente tem ali mais 1,5 milhão a ser minerado. E aí, cada Bitcoin valem 100 milhões de satoshis. Isso é imutável, cara. Isso é imutável. O que varia, na realidade, é o preço, é a relação realmente de um satoshi, ou enfim, um Bitcoin, se você quiser considerar 100 milhões de satoshis, com as moedas vigentes aí, com os câmbios que a gente tem no mundo. E aí, família, olha só que doideira, tá? O market cap do Brasil em Bitcoin seria comparativamente, se a gente pegar o valor de real e transformar para Bitcoin, a gente tem o supply do Brasil com mais de 50 milhões de Bitcoin. Só que nesse mundo em que a gente trouxe o real para a moeda do Bitcoin, para a gente entender o quanto esse real, ou melhor, esse satoshi real, tá? Vale em comparação com o Bitcoin, esse site traz essa tabelinha de preço. Então ele tem aqui, preço 478 satoshis. Se a gente fizer a relação inversa, tá? O que esse gráfico diz aqui é que R$ 1 hoje, tá? Já são 478 satoshis. Ou melhor, a ideia e a tendência nessa tabelinha é que R$ 1 cada vez valha menos satoshis e não o contrário. Pode ver que, por exemplo, em economias mais fortes, tá? O dólar, por exemplo. O dólar, $1 vale hoje 2.371 satoshis. Infelizmente, tá? Nesse site aqui que é bem completo, eu não tenho ali um historical snapshot, que seria o que a gente tem ali para buscar dados históricos. Então, eu queria saber essa relação, por exemplo, em 2015, em 2017, tá? E apesar de não saber o número o exato aqui, eu te garanto, era um número muito maior. Possivelmente era 1.000 satoshis, era R$ 1. Hoje em dia você já tem 50% de desconto, digamos assim, tá? Se naquela época fosse essa razão, você hoje, só de ter trocado aquele R$ 1 por 1.000 satoshis antigamente, você já teria o dobro do seu poder de compra em comparação com aquele tempo. Então, assim, é muito bom, família, você ter um Bitcoin. Cara, seria um sonho, tá? Só que, mais do que isso, eu acho que as pessoas têm que entender que ter Bitcoin não é só o caminho para você, pô, ser milionário eventualmente, se você tiver muita quantidade ou investir em cripto, mas é o caminho para proteção do seu capital. Ter um satoshi, tá? Não é tão bom quanto ter um Bitcoin, mas é melhor eventualmente ao longo do prazo do que você ter $1, do que você ter R$ 1, do que você ter
dólar australiano, do que você ter yuan, porque aqui eu estou considerando apenas o poder de compra, mas leia-se que fora isso, você ainda ganha totalmente de brinde privacidade, segurança e também o fato, né, do seu dinheiro não ser lastreado na confiança de políticos. E, enfim, agora eu venho para um dos pontos altos, e aí tem uma relação com o preço, obviamente, que eu estou falando aqui, mas só para a gente não ficar ali no limbo das ideias, né? A grande questão aqui, tá? O que para mim chama mais atenção e deveria chamar a sua atenção também é o fato de que no Super Guppy, no gráfico semanal, nós temos finalmente, depois dessa cor ciano, desse azul clarinho, uma linha, né? Uma corzinha aqui, um trecho verde aparecendo. Eu não sei se eu preciso explicar isso, tá? Mas assim, na dúvida, eu vou explicar rapidamente. E olha só, tá? O que a gente teve, quando a gente teve na história, né? Essa corzinha esverdeada aparecendo. Eu já vou dar de cara a exceção para que haters não fiquem pilhados, que a gente teve aqui, logo depois do nosso fundo de mercado, essa corzinha verde, a gente teve uma valorização, mas pouco tempo depois a gente teve ali o famoso Black Swan Event, o Covid, né? Que fez com que o preço fosse abaixo do que eu imagino que ele iria. Não é um fato, mas eu acho que ele iria, por exemplo, encontrar suporte em $7.000, algo nesse sentido. Mas, pois bem, o que eu quero dizer aqui é que, tirando essa parte, tirando esse eixo na história, todas as vezes que apareceu essa corzinha verde, a gente tinha o início de um momento extremamente favorável pro Bitcoin, tá? Não tem como outra forma de eu falar isso que não seja apertem os seus cintos, porque teremos momentos muito emocionantes à frente. E não é só valorização do Bitcoin, tá? Veja que ao longo da subida, antes dessa excelente pernada, a gente teve essa correção aqui, pequenininha, de algo em torno de 22%, tá? Então é só para ilustrar que o momento da Bull Run tem correção, a gente fala isso bastante, Rodrigo já ressaltou isso ontem, mas nunca é demais falar. No fim, o Bitcoin pode valorizar em mais 10, 20% até o final do ano? Pode cair mais 30%? Pode. Mas como eu disse no início do vídeo, e eu espero que vocês tenham prestado atenção, o preço hoje é o que menos importa. Grande beijo, grande abraço, até a próxima. Fui! Já que você chegou até aqui, quero saber se você já deixou sua curtida e já comentou no vídeo, viu? E ative seus sininhos para ver os próximos vídeos.